Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. O nome da reunião de hoje, anote, tem por título: Na graça, você só precisa das palavras. É o nome da reunião de hoje. Na graça, você só precisa das palavras. A glória de hoje, meus irmãos, é uma mensagem para você apoiar a sua fé totalmente no Criador, totalmente no Deus soberano, porque Deus não é um João ninguém. Deus é o Criador dos céus e da terra. Nós temos que entender que Ele é suficiente. E por ser suficiente, o Criador, Ele é o dono de todas as coisas que existem, inclusive de você. E sendo o dono de todas as coisas, Ele é provedor. Ele sustenta, Ele não desampara. Então, quando você conhece o seu Criador, você é uma pessoa que tem a glória na sua vida. Você tem a honra, você tem vida, você tem justiça quando você conhece o seu Criador. Você tem misericórdia, você tem bondade da parte de Deus. Você tem juízo, ou seja, discernimento. Isso aqui é palavra de Deus. Já isso aqui é palavra do homem, são coisas inventadas pelos homens, feitas pelas mãos dos homens. Tudo isso aqui é obra religiosa, mas isto aqui é tudo palavra de Deus para a minha vida. E eu quero que você leia junto comigo, para começar esse tema, abrindo a sua Bíblia em Gênesis, para que você venha com esse conhecimento em Gênesis capítulo 1, passar a apoiar a sua fé totalmente em Deus com o conhecimento dessa manhã. Na graça, você só precisa das palavras. Primeiro livro da Bíblia, capítulo 1, verso 1. Veja que sabedoria linda o nosso Deus vai nos dar aqui. Em um capítulo muito conhecido por todo mundo sobre a terra, mas que precisa ser entendido com olhos iluminados. Como esse Deus vai realizar nessa manhã na vida de todos nós. E diz assim, Gênesis, começo de tudo, capítulo 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era o quê? Boa. E fez separação entre a luz e as trevas. Vamos dar uma pausa aqui, muito importante. Deus está criando todas as coisas aqui, mediante o quê? As palavras. Declarando, confessando. É assim também que a gente chama a existência as coisas. Pelas palavras. Não precisamos de nada, meus irmãos, e você que me ouve aí do outro lado. Não precisamos de nada que substitua as palavras de Deus. As palavras de Deus que saem da nossa boca. Nós não precisamos de pedaço de nada, nós não precisamos de pedaço de manto, de madeira, de paninho ungido, nem de correntes, nem de campanhas, porque tudo isto é idolatria. Nós só precisamos das palavras para ter uma vida feliz sobre a terra. Tem lugares que dão objetos, que dão coisas, e as pessoas ficam presas àquele lugar. Ah, mas aquele lugar
é tão bonito, é tão legal, é tão animado, mas tudo está errado ali dentro. Tudo está errado. Tudo. Nunca na Bíblia você vê um testemunho de cura ou de prosperidade, porque eu fiz uma corrente, porque eu fiz uma campanha, ou porque eu peguei um objeto ungido. Todos os testemunhos na Bíblia é porque eu orei. E quando eu oro, eu semeio o quê? Palavras. E quando eu oro, eu declaro o quê? Palavras. Quando eu oro, eu chamo à existência aquilo que não existe para que passe a existir através do quê? Das palavras. Eu conquisto as coisas buscando quem? A Deus. É como Jesus falou: a tua fé te curou, a tua fé te livrou desse sofrimento. Não pode, meus irmãos, Deus faz as coisas, realiza a cura, prospera, transforma um filho dele sobre a terra, e o manto leva fama, e a corrente leva fama. Deus cura, e a água do poço que está no quintal da igreja leva fama. Como uma certa igreja que existe aí, que tem um poço no quintal, e esse poço leva fama de poço milagroso, de poço que libertou o filho daquela mãe que estava sofrendo há anos. Quem libertou foi o nosso Deus, o nosso Criador. Então nós não podemos aceitar que aquele que criou e disse haja luz, a glória que é dele seja transferida para as coisas feitas pela mão dos homens. E essas coisas levam à fama. A água benta do Padre leva à fama. Deus transforma, Deus abre porta de emprego, Deus traz prosperidade, e a água benta do Padre leva à fama. Está errado. Essa glória é do nosso Deus. Na Bíblia, nenhum apóstolo, nem Paulo, apóstolo da graça, você vê fazendo idolatria, com nada dessas coisas que a gente vê por essas igrejas, que a gente vê aí pela internet sendo oferecido. Alguém pode até dizer: ah, mas o apóstolo Paulo deu lenços e aventais para as pessoas serem curadas. Mentira, as pessoas é que pegavam os seus lenços, os seus aventais e faziam objeto de idolatria. O mesmo acontece aí, as pessoas pegam coisas na igreja e fazem daquilo um objeto de idolatria. Porque nenhum apóstolo, fez de coisas aqui na terra objeto de idolatria. Pelo contrário, o apóstolo Paulo diz lá em Atos, coloca aqui no telão, que ele se revoltava em face da idolatria. Olha aqui, Atos 17, 16. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Então veja, este homem, Paulo, não tinha uma vida envolvida com nenhum tipo de idolatria, porque ele era alguém, assim como Deus, contra a idolatria. Agora vejamos a atitude dos outros apóstolos também, em Atos. Abra sua Bíblia, já que estamos aqui em Atos, e vamos voltar para Gênesis, tá? Deixa marcadinho aí. Vamos a Atos capítulo 3, verso 1. É muito bom tratar sobre isso, porque na graça, você só precisa das palavras. Meus irmãos, e você que me ouve aí do outro lado, não se toca a Deus com as mãos. A gente toca a Deus com o coração, com a nossa fé. Mesmo que um pastor, cheio de palavras bonitas, naquele templo muito bonito, muito legal, muito animado, diga que Deus está na flor, que Deus está na rosa, que Deus está no manto, e tocando você vai receber vida, cura, não receba, não acredite, porque Deus não habita em nada feito por mãos humanas. Deus não se toca com a mão, Deus se toca com a fé. Com a fé, meus irmãos. E é justamente o que a gente vai ver aqui na Bíblia. Com Bíblia, Atos capítulo 3,
a partir do verso 1. Aqui relata a cura de um coxo, um homem que tinha deficiência para andar, era manco, e que estava à porta do templo. E veja o que diz aqui: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punha diariamente a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrando no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, grife esse verso 6, muito importante. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Olha as palavras saindo: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Louvado seja Deus. O que foi que o apóstolo Pedro deu para aquele homem paralítico? Ele deu um objeto ou ele deu a palavra de Deus? A palavra de Deus. Portanto, na graça, você só precisa das palavras. A gente não vê idolatria, a gente não vê essa questão. Paulo diz também, na sua segunda carta aos Coríntios 4:13, irmãos, eu criei, por isso falei. Também nós cremos, por isso também o que? Falamos. No reino de Deus, a gente vive, a gente reina, a gente chama a existência, tudo que a gente precisa com as palavras. Amém, meus irmãos? Seguindo aqui, tem uma coisa aqui muito interessante após a cura desse homem. Verso 7. E tomando pela mão direita, o levantou imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs o quê? Em pé. E passou a andar. E entrou com eles no templo, saltando e louvando a quem? A Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a quem? A Deus. Ele declarou-se com a mente de Cristo. Quando ele entrou no templo, o que ele encontrou? Pessoas fazendo campanha, corrente, vale de sal, todo mundo pegando objeto? Não, todos louvando e adorando o quê? A Deus. Porque este é o papel da igreja sobre a terra. Tocar a Deus com o coração, com a fé. Ele não adentrou ali, vendo pessoas buscando um objeto para ser curado. Ele viu pessoas ali adorando a Deus. Hoje você entra numa igreja de sistema religioso, você já encontra já objetos na entrada, objetos já no altar, é a Arca da Aliança, é o pastor já se preparando, convocando todo mundo, vem aqui, vamos fazer um círculo, depois vocês vão passar todos por aqui. Aí depois serão 3 vezes, tá? Porque a terceira será a da vitória. Tem que ser 3 vezes, Pai, Filho e Espírito Santo. E a terceira você vai receber a sua grande vitória. Aqui ele encontrou um povo adorando a Deus. É isso que tem que acontecer nas igrejas. O povo em comunhão com o Criador. Verso 9. Viu todo o povo andando e a louvar a Deus. E reconheceram ser ele o mesmo que esmolava sentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro, por isso que lhe acontecera. Que maravilha, ele foi curado. Eu conheço esse rapaz, ele está sempre lá, acompanhado do sofrimento, e Deus usou de misericórdia, usou de bondade. Que maravilha, né, abençoado? Nós, todos nós, você que está aqui, e quem está me ouvindo, nós fomos mal ensinados pela religião. Nos ensinaram a pedir as coisas para Deus com objeto. Lembra? Sempre com objeto. Você vai pedir prosperidade? Leva o galinho de trigo. Leva a fita amarela. Você vai pedir pela sua vida sentimental?
primeiro passa pelo arco do amor, pelo amor de Deus. Você quer libertação para o seu filho? Não deixe de vir na corrente sexta-feira, nem na corrente de quinta. Não era assim, abençoado? Sempre para pedir alguma coisa para Deus, eles te convocavam para uma corrente, para uma campanha, te dava alguma coisa. Então a gente foi ensinado errado. A gente foi ensinado com rosa ungida, a gente foi ensinado com óleo ungido, com arca feita de papel. A religião não põe o homem em Deus. A religião tira o homem de Deus e o coloca na desobediência a Deus. Prove, pastor, que o pastor da esquina, o bispo da catedral, da fogueira santa, tira o homem de Deus e põe na idolatria, põe na desobediência. Eu provo. Abre em Jeremias, capítulo 3, verso 16. Jeremias 3,16. Aqui você vai ver que a religião não põe o homem em Deus. Ela tira o homem de Deus e o coloca em total desobediência a Deus. Olha só, Jeremias 3,16. Sucederá que quando vos multiplicardes e vos tornardes fecundos na terra, então diz o Senhor, veja, uma ordem de Deus, o soberano, nunca mais se exclamará a arca da aliança do Senhor, ela não lhes virá à mente, não se lembrarão dela, nem dela sentirão falta, não se fará o quê? Outra. Se Deus está dizendo não faça, então devemos o quê? Obedecer, para que a nossa vida seja honrada, para que a tua vida vá bem. E o que é que você tem visto aí? O homem religioso tirando os filhos de Deus da obediência e colocando o quê? Na desobediência. A religião não põe o homem em Deus, ela tira. Deus está dizendo, não faça. E o pastor vai lá e faz, coloca uma bem grande no altar e faz um monte pequenininha para todo mundo levar para casa. Então, podemos concluir que a religião não põe o homem o quê? Em Deus. Ela tira. E ainda leva o homem a viver em total desobediência. Uma vez que Deus está dizendo isso aqui, ó. A arca da aliança do Senhor, ela não lhes virá à mente. Não se lembrarão dela, nem dela sentirão falta. E não se fará outra. Meu Deus do céu. Quem busca essas coisas não tem fé em Deus. Quem busca uma arca feita pela mão do homem de papel não tem fé em Deus. São pessoas que querem tocar Deus com a mão. Deus se toca com o coração, se toca com a fé. Deus não se mistura com nada do homem. Nada. A pessoa que está em oração a Deus não pode estar cercado por essas coisas, não pode estar cercado por copos de água. Tem pessoas que se cercam por um monte de copo de água. Tem pessoas que cercam a sua vida por um monte de rosas, por pedaços de pano, por velas, por imagens. Não é verdade? E Deus, Ele não se mistura às coisas dos homens. A gente também não deve misturar a nossa vida com as coisas dos homens, porque Deus não se mistura com isso também. Tem pessoas que têm a sua vida cercada por velas, tem a sua vida cercada por imagens de gesso, e pede para um, e pede para outro, e pede para um, e acende vela para um, acende para outro. É uma vida cercada por rosas ungidas, por panos ungidos, por pedaço de coisa de gravata, pela garantia que lá no céu você vai ter alguma coisa. Meu Deus do céu, nós temos que estar cercados, alimentados, é pela palavra de Deus, e não por objetos, por coisas feitas por mãos humanas. Voltemos às palavras do nosso Criador lá em Gênesis, porque aqui ele diz, olha, é assim que vocês devem exercer autoridade sobre a terra, com as palavras. Gênesis capítulo 1, verso 4.
E começa assim o primeiro livro da Bíblia, Gênesis 1:4. E viu Deus que a luz era boa, fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Como o nosso Deus é perfeito. E assim Ele foi criando todas as coisas que a gente vê com esses olhos. Verso 7. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Disse também Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus, num só lugar, e apareça a porção seca, e assim se fez. A porção seca chamou Deus de terra, e ao ajuntamento das águas, mares, e viu Deus que isso era o quê? Bom. E mais adiante a gente vai ler, e ele sai criando as outras demais coisas. Ele fala: agora eu vou criar também um homem, e dá para ele autoridade, para que ele também venha exercer domínio sobre as coisas através das palavras. Infelizmente, muitas pessoas não estão usando esse poder. Ao invés de dominar, está sendo dominado pelos sofrimentos dessa vida. Estão sendo dominados pela enfermidade, pela amargura, pela depressão, pela tristeza, porque lá na frente diz que Deus deu ao homem domínio sobre as coisas. Ou seja, autoridade também. Olha, eu estou criando tudo com as palavras. Você também, com as palavras, domina as situações. Mas só que o homem não tem exercido isso. Ao invés de dominar, ele tem sido dominado. Você mesmo pode se curar, mas tem pessoas que têm sido dominadas pela doença totalmente, ela não exerce poder, o poder de Deus sobre isso. Você tem que exercer com as palavras. Tudo isso que a gente está lendo aqui, o apóstolo Paulo também falou: olha, o que está lá atrás é muito poderoso, e a gente precisa viver isso na graça. Quando você lê Hebreus, coloca aqui no telão para a gente remir o tempo, Hebreus 11:3, olha só, 11:3 de Hebreus. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de quem? De Deus. O apóstolo Paulo estava atento à soberania do Criador. De maneira que o visível veio existir das coisas que não aparecem. Ensinando para a igreja de Deus: olha, na graça é com as palavras que a gente vai tomar posse daquilo que não existe. Não precisa de nenhum objeto. Você não toca Deus com objeto, você toca com a fé. É assim que a gente vai vencer sobre a terra todas as coisas. Ele nos deu poder para dominar, então vamos dominar. Agora, seguindo com a leitura de Gênesis, isso é lindo demais. Gênesis 1:26, olha só. Gênesis 1:26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todo o que? A terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Deus deu ao homem o que? Domínio sobre tudo. Isso através do que? Das palavras. E Paulo falou: olha, lá atrás tudo foi criado pela força da palavra. É assim que a gente tem que viver também, na graça. De repente você está passando por um mar de dificuldade, problema. Você tem algo para resolver amanhã, ou depois de amanhã. Senhor, receba a ministração dos teus anjos. Eu recebo, meu Deus, que essa porta vai se abrir para mim. Eu recebo que essa questão, meu Deus, está resolvida. Eu recebo milagre. Assim, assim, assim. As palavras têm força. Elas são sementes e ela produz o seu fruto.
E ela traz à existência as coisas que não são, para que passe a aparecer. Paulo falou, ele confirmou, está certinho o que Deus falou lá atrás. Nós temos esse poder, nós temos essa autoridade. Um detalhe muito importante, a confissão, o semear das palavras, a nossa oração, não tem nada a ver com gritaria. Isso é bom colocar, porque a existência das coisas que você precisa não se manifesta gritando. Basta apenas confessar, apenas você orar. A Bíblia não ensina que a oração tem que ser com gritaria, porque Deus não é surdo. Tudo que se faz para Deus tem que ser com decência e ordem. Ensina a palavra de Deus. Com decência e ordem, equilíbrio, moderação. Não precisa ficar gritando. Deus não aprova essas coisas. E eu quero que você medite em Efésios 4:31. Coloca aqui no telão. Efésios 4:31. Em nome de Jesus. Longe de vós todo o quê? Amargura e cólera e ira e o que mais? E gritaria. E blasfêmias, e bem assim, toda malícia. Deus não é surdo para a gente estar gritando aqui. Misericórdia. Então deve haver decência e ordem. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, 14:40. Coloca aqui também no telão para a gente remir o tempo. Olha só. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. É o que nós fazemos aqui. Você nunca viu e nunca vai ver o pastor Heraldo berrando, gritando, nem tampouco eu, porque o nosso Deus não é surdo. Tem pessoas, pastores, que acham que as outras pessoas, Deus, os vizinhos, são surdos. Tem pastor na sua rua que acha que você é surdo, que as ovelhas que estão ali dentro são surdas. Tipo assim, se não gritar, Deus não ouve. Então, irmão, tem que gritar. Isso, agora, parecia o Chaves, quando dá um tapa na cabecinha dele. Chiquinha, né? É aquela coisa, né? E dá aquele berreiro nela. Não, parece que Deus precisa disso. Eu vou lembrar algo para você, e para você que está aí do outro lado, seja muito bem-vindo, amado irmão. Como foi que Deus atendeu a oração de Ana? Pensa aí. Como foi? A Ana que era estéril. A Bíblia diz que ela só mexia o quê? Os lábios. O profeta passou assim. Essa mulher deve estar bêbada. Deve ter tomado uma. Está lá só mexendo os lábios. E Deus, que é misericordioso, concedeu a Ana o primeiro filho de nome o quê? Samuel. E depois vieram outros e outros filhos. Ela não precisou ficar gritando. Ela apenas orou, conversou com o seu Deus. Porque Ele não é surdo. Ele diz, olha, eu sou onisciente, onipotente, presente em todos os lugares. Eu sou o Criador, eu posso tudo, eu estou atento ao teu coração. Ele nos fez. Foi Deus que fez você. Foi Deus que fez o amor, e por aí vai, né? Foi Ele que nos fez, abençoado. Já cantava a Melinha, né? Eu acho que é a Melinha cantora. Deve de ser. Se não for, não tem problema. Mas foi Deus que fez você. Certinho. Olha só. Uma outra narrativa muito importante. Em Atos 17:24. Atos 17:24. E assim diz Atos dos Apóstolos 17, a partir do verso 24, trazendo aqui um ensinamento muito lindo dentro desse assunto que Deus está nos dizendo aqui, nos ensinando. Olha só. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. Quem foi que fez tudo isso que a gente vê hoje aí fora? Deus. A natureza, o ser humano, o mar, o céu,
Deus, o nosso Criador. Escrito está, e toda honra, toda glória a Ele. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele o Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mãos o quê? Humanas. Esse é o Deus que muita gente não conhece. Esse é o Deus, repito, que muita gente não conhece. O povo que Deus em Cristo Jesus salvou, não tem que estar bebendo água no poço que está no quintal da igreja. O povo que Deus salvou em Cristo Jesus, não tem que estar atrás de um óleo ungido, que é vendido em um supermercado, e que é ensinado para você que é o Espírito Santo. O povo que Deus salvou em Cristo Jesus não deve estar nessas coisas, porque Deus não está nessas coisas. Ele não é tocado por essas coisas, Ele é tocado por nossa fé, em o nome de Jesus. Ele não está em coisas criadas pelas mãos dos homens, e escrito está, seguindo, verso 25, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. A gente respira por causa de quem? Desse Deus. Por causa desse Deus é que a gente respira. Portanto, é nesse Deus que você tem que confiar. Portanto, é nesse Deus que você tem que se apoiar. Portanto, é para Ele que você tem que falar e conversar. É com Ele, abençoado. É com Ele que você tem que conversar. É diante dele que você tem que chorar. Você que está aí do outro lado, não é diante de um boneco de gesso que tu tem que chorar, abençoado. Não é diante de um senhor, um boneco, de uma senhora, e que dizem outros também, que é dona do mar. O dono do mar aqui é Deus. Meu Deus do céu. Você sabe que na religião as pessoas confirmam isso, afirmam, ela é a senhora e dona do mar. Deus está dizendo, o dono sou eu. Eu criei tudo, eu sou o dono, ela não é dona de nada. Veja quantas pessoas estão sendo ensinadas de uma forma errada, estão cegas. Graças a Deus que Deus nos tirou dessa cegueira. Tem um lugar aqui, é na Praia Grande, né? Tem uma imagem enorme lá, e as pessoas levam oferendas, agradecem a ela. Ou seja, Deus cura e ela leva a fama. Deus prospera e ela leva a fama. Ela está toda cagada pelo pombo, mas ela leva a fama. É verdade, se você for lá, está toda cagada pelos pombos. Essa é a fama dela. Mas está lá, ó. Você vê a flor, a rosa, fresquinha, colocada na hora, a vela acesa, e as pessoas cercadas por aquilo. E ela é a dona, hein? Ela é a dona disso aí. A dona do mar é o nosso Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Seguindo, Atos 17, 27, 26, uma vez mais. De um só, fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face o quê? Da terra. De um só, hein? Quem foi esse um só? Adão. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Você percebe que se remete à leitura inicial de Gênesis, mostrando que Ele realmente é o soberano. Verso 27. Para buscares a quem? A quem nós temos que buscar? A Deus. Se porventura tateando o possa achar, bem que não está longe de cada um o quê? De nós.
pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos o quê? Geração de Deus. Esse é o Deus que nos fez, esse é o Deus que nos ama, que nos cura e que habita dentro de nós. Amém? Nós somos geração de Deus, ou seja, espíritos criados por Ele, espíritos que veio dele, gerados por Deus. Louvado seja. Verso 28, olha só. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhada pela arte e imaginação do homem, como por exemplo, tijolo ungido, martelo ungido, areia ungida, manto, rosa, água benta, etc, etc. Isso tudo é ideia e imaginação do homem. E Deus está dizendo aqui, não devemos estar envolvidos por nada disso. É por causa desses lugares de objetos que se vê tanto charlatanismo acontecendo aí. Pessoas agindo de má fé nas redes sociais, igrejas vendendo as bênçãos de Deus. Vendendo bênção. Compre isso, leve isso. Se você der tanto, a gente manda até pelo correio a sua santa ceia também. Misericórdia, meu Deus. E tem pessoas pagando por isso. Pior que tem gente que paga por isso. Isso aí é evangelho de perturbação, diz Paulo em Gálatas 1:6. Anote para meditar em casa. Evangelho de perturbação. Então, o povo que Deus salvou em Cristo Jesus não pode estar envolvido com nada disso. Amém, meus irmãos? Então vamos estar de pé e agradecer por essa maravilhosa mensagem. Feche seus olhos e vamos falar com o chefe do mundo. Obrigado, Deus. Muito obrigado, meu Senhor, por essa glória tão maravilhosa, Senhor, por essa palavra tão boa, por uma mensagem libertadora, que muitas pessoas que estão vivendo uma vida empobrecida, espiritualmente e financeiramente também, Senhor, por causa desse sistema religioso, por causa de doutrina de homens, essas pessoas sejam libertas através dessa mensagem, através desse ensinamento de hoje, Senhor. Liberta o teu povo, Senhor, assim como o Senhor nos libertou, porque em anos antes estávamos escravos de coisas inventadas, estávamos escravos de doutrina de homens, estávamos também com a nossa vida cercadas de velas, uma vida cercada de objetos, de pedaços de pano ungido de óleo, cercado por copos de água, imagens e tantas outras coisas, Senhor. E eu te dou graças pela libertação que o Senhor realizou na vida dos teus filhos que estão aqui presentes e na vida de muitos que estão nos ouvindo. Mas ainda há um povo, Senhor, a ser liberto. Um povo que precisa da iluminação, Senhor, do entendimento no coração. E só o Senhor tem poder para dar esse entendimento. Só o Senhor tem poder para trazer essa libertação. E com essa libertação, Senhor, vai haver paz nesse coração. Vai haver paz nessa casa. Vai haver prosperidade nessa vida, Senhor. Saúde, cura, verdade vai passar a existir, que é a sabedoria, Senhor. E eu recebo que haja cura. E eu recebo que haja prosperidade na sua vida.
que haja milagres, que haja cura na sua casa e na sua vida, em nome de Jesus. Que haja prosperidade na sua casa e na sua vida, abençoado. Que haja salvação, livramento dos problemas em tua casa, em tua vida. Eu recebo você prosperando. Eu recebo você que está desempregado, trabalhando em nome do Senhor Jesus. Como disse o apóstolo Pedro, é o que eu tenho para te dar, e é suficiente, porque no nome de Jesus há poder, no nome de Deus há poder, e eu recebo você tomando posse em nome do Senhor Jesus Cristo. Graças te dou, Senhor, por essa mensagem de hoje, pelas palavras que foram ditas e conhecidas por ti, ditas pela oração do pastor Santo, palavras estas com sabedoria da tua graça, que tem o poder para nos edificar. Muitas ovelhas tuas, meu Senhor, estão como cativos das religiões, sendo dominadas por homens, cujo coração, meu Deus, está cheio de ambição e ganância, usando as palavras da Bíblia, usando o teu nome, para escravizar as suas ovelhas, se passando por teus servos. Mas a graça, ela veio para edificar todos e libertá-los, como anjos que são livres, porque o Senhor nos livrou. Com a palavra da tua graça, o Senhor tem livrado muitas ovelhas, meu Senhor, para estarem aqui. E nós estamos fazendo parte desses libertos. Mas a tua graça, ela tem sido, meu Senhor, uma palavra que tem estado nas redes sociais, nos confins da terra, em vários idiomas. Muitas pessoas têm tido conhecimento para levar essa palavra para outras pessoas de outros idiomas, pessoas do Brasil que têm o conhecimento de outros idiomas, e vai poder falar das verdades que estão sendo pregadas aqui, porque o Senhor usa quem o Senhor quer. A tua palavra não está limitada, meu Senhor. Muitas pessoas de outras línguas que conhecem o nosso idioma vai estar falando dessa graça para libertar outras pessoas. Você é um anjo que Deus escolheu, meu amado, você que me ouve. A graça de Deus é a tua herança, que vai fazer com que você venha andar em espírito, servir a Deus de verdade. Tendo o conhecimento que aqui temos, você será poderoso na terra, colocando em prática. Muitas pessoas não têm tomado posse da verdadeira felicidade porque têm sido tardio em ouvir. Mas eu recebo, meu Senhor, que a tua compaixão, que a tua misericórdia vai quebrantar esses corações que têm sido tardios em ouvir a tua graça. Declaro os ouvidos de ovelhas deles atentos à tua voz. E que se cumpra a tua palavra, Senhor. Se eu vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que essas palavras tuas, Senhor Jesus Cristo, que está registrada na Bíblia, que elas se cumpram em todos os filhos de Deus que estão predestinados e destinados para a graça. E tem muitas ovelhas, que eu declaro que o coração delas sejam, meu Senhor, transformadas pelo teu Espírito para receber a tua graça e para viver como nós aqui temos vivido. Pois assim vai acontecer uma nova vida, sonhos, planos e projetos, e o desejo de amar a Deus sobre todas as coisas vai se manifestar em muitos outros corações, porque a graça de Deus já chegou, a verdade já chegou no coração de muitos, e eu declaro o Espírito de Deus movendo toda a carnalidade, toda a incredulidade, e colocando nesses corações, mesmo distante, determinação de estar servindo ao Senhor na graça de Deus.
em nome do Senhor Jesus. Recebemos, Senhor, essas palavras que têm força e poder. Estamos exercendo o domínio, a autoridade que nos foi dada, Senhor, sobre as situações, sobre os problemas, e chamando à existência aquilo que não existe, para que passe a existir no nosso corpo, na nossa saúde, na nossa família, na vida de milhares que estão nos ouvindo, para que passe a viver essa graça, congregando e desfrutando, e vivendo bem, e desfrutando do melhor desta terra. Que assim seja, em o nome de Jesus. Que todos digam amém, e graças a Deus. Louve a Deus bem forte, e tenham todos a melhor semana da sua vida, em o nome de Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus, amém. Oração abençoada, né, para todos nós. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.